Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos fazer um breve estudo, vai ser breve mesmo. Fica comigo. Estamos lendo hoje Lucas capítulo 16. E eu convido você a refletir junto comigo sobre a parábola do mordomo infiel. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai Celestial, obrigado por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor aplique a Tua Palavra nos nossos corações e nos abençoe para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço isso nos méritos de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Então, meus amados, vamos lá, juntos? Vai ser bem rapidinho, fica comigo. A parábola do mordomo infiel, Lucas capítulo 16. Jesus disse também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que foi denunciado por estar desperdiçando seus bens. Então, o mandou chamar e lhe disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque não podes mais continuar nela. Então, nós temos um caso aqui, é uma parábola. Eu já disse para vocês que a parábola ela é uma forma utilizada para ensinar, né? Falei semana passada. E Jesus está contando uma história para trazer um ensino muito profundo. Então, na história, ele já diz que tem um homem que ele não está satisfeito com seu administrador, que é o mordomo, que cuida da sua casa, dos seus bens. E ele chama esse homem para prestar contas e ele avisa que ele então vai ser mandado embora, não vai continuar, e dá para ele o que a gente chama de um aviso prévio, né? Ele dá para ele aquele ultimato, diz: você vai parar de trabalhar para mim, então organiza tudo, porque você tem poucos dias para organizar tudo, você está sendo despedido, certo? Então, o versículo 3 diz assim: o administrador, então caso mordomo, ele diz assim mesmo: o que eu vou fazer? O meu senhor me despediu. Para cavar a terra não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Então ele entra numa crise, né? Ele não gosta de pegar no pesado, no caso aqui, cuidar da terra como sendo um agricultor. E ele também não quer ficar ali mendigando. Então ele pensa: o que eu vou fazer? E aí ele tem uma ideia. Versículo 4. É isso que farei, para que quando eu for demitido daqui, me recebam em suas casas. Ou seja, ele está cumprindo um aviso. Então ele diz: é isso que eu vou fazer para na hora que terminar o meu prazo aqui, eu não tenho mais emprego, não tenho mais nenhuma garantia, vou fazer algo para que depois eu possa ser recebido pelas pessoas. O que ele vai fazer? Vamos ver. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Então o administrador disse: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Interessante. Depois perguntou ao outro: quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Ele disse: toma tua conta, escreve 80. Então a gente percebe que agora ele começa a negociar com os devedores. Coisa que ele já devia estar fazendo antes, mas não fez. Por quê? Por que ele não fez? Porque ele era preguiçoso, né? Ele não queria trabalhar. Então agora ele senta, ele faz uma negociação, ele dá desconto, né? Ele dá um desconto para o primeiro. Escrever 50, estou te dando desconto, pronto, você vai pagar só 50. E você vai pagar, você está devendo 100, você vai pagar só 80. Pronto. O senhor, o dono, né? Ao ver tudo isso, elogia o administrador. Por quê? Porque ele foi astuto, porque ele foi inteligente, certo? E aí, olha o que Jesus fala: os filhos do mundo são mais hábeis em sua própria geração do que os filhos da luz. Quando Jesus está dizendo os filhos do mundo e os filhos da luz, ele está separando as pessoas que confiam e servem a Deus e fazem parte do reino de Deus, e aquelas que estão aqui vivendo a vida livre, leve e solta, sem nenhum compromisso com Deus, sem nem mesmo a consciência de que Deus existe, vivendo só para si mesmas. Então ele classifica essas pessoas como filhos do mundo e filhos da luz, certo? E ele vai dizer que os filhos do mundo, os filhos dessa geração, desse século, eles são mais hábeis na sua própria geração, ou seja, eles agem de forma mais inteligente, é o que Jesus está dizendo. Aí o que Jesus vai dizer no versículo 9? Por isso eu vos digo: ganhe amigos com as riquezas de origem injusta, para que quando essas vos faltarem, esses amigos vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um ou há de amar ao outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vamos parar por aqui, vamos refletir esses últimos versos. O que a gente percebe? Jesus está dizendo que é para a gente prestar atenção nos filhos dessa geração, porque eles são mais inteligentes, mais astutos, mais hábeis, certo? E o que eles fazem? Eles negociam, eles usam as riquezas que eles têm, o dinheiro que eles têm, para aproximar as pessoas deles. É o que Jesus está dizendo, para ganhar amigos, para conquistar as pessoas, para ficar rodeado de pessoas. E aí vem um segredo que eu queria que você prestasse atenção comigo. Presta atenção, porque isso é um segredo. Isso é um segredo muito profundo das Escrituras que Jesus solta, que é uma pérola. Olha o que ele fala. Ganhem amigos com as riquezas de origem justa, para que, quando essas vos faltarem, por que Jesus está dizendo, primeiro, riquezas de origem justa? Nós sabemos que o que reina no mundo, infelizmente, é a injustiça. O reino de Deus é o reino de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Mas o reino desse mundo não é baseado na justiça, não é baseado na equidade, não é baseado no direito, infelizmente. Em alguns lugares, pela graça de Deus, a justiça e o juízo ainda imperam em algumas circunstâncias. Mas na maioria das situações no mundo, você e eu já percebemos muitas vezes reinar a injustiça. E o dinheiro respondendo por tudo. É ou não é? E o que Jesus está dizendo aqui? Jesus não está dizendo muda esse mundo. Ele não falou isso. Ele está dizendo, dentro dessa realidade, marcada pela injustiça, marcada pela indiferença, muitas vezes marcada até, infelizmente, pela segregação social, racial, até mesmo a segregação de gênero. O que Jesus está dizendo aqui? Para a gente ganhar amigos com as nossas riquezas. Usar aquilo que nós temos de valor para conquistar as pessoas e não as coisas. Certo? Investir em pessoas e não em coisas. E aí ele vai avisar pra gente, aqui que tá a pérola que eu queria deixar pra gente refletir, já tô terminando. Para que, quando essas vos faltarem, esses amigos vos recebam nas moradas eternas. Existe uma morada eterna. E quem vai nos receber nela são os nossos amigos. São aqueles que nós conquistamos com os recursos, com os bens que nós adquirimos aqui na Terra, com as habilidades, com os dons, com os talentos. Então usa o que você tem de melhor, que Deus te deu, seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus recursos. Investe em pessoas. Investe em relacionamentos. Esse é o convite de Jesus. Porque um dia tudo isso vai passar e as riquezas vão acabar. E são os amigos que vão nos receber nos portais eternos. Quantos amigos já estão te esperando nos portais eternos? Você investiu em pessoas? A sua energia, a sua força, a sua vitalidade, seus bens, seus recursos, seus valores? Se você não fez, ainda dá tempo. Começa a fazer agora. Vamos seguir o modelo que Jesus nos ensinou. E vamos usar o que nós temos para investir em pessoas. Porque são elas que vão nos receber nos portais eternos. Quem chega primeiro fica esperando o outro. Jesus disse, se a gente não se torna fiel na aplicação das riquezas desse planeta marcado pela injustiça, quem vai nos confiar as verdadeiras riquezas eternas? Não é verdade? E ele vai dizer mais, a gente não pode servir a dois senhores. Porque a gente acaba amando um e odiando e desprezando o outro. E ele diz aqui, no final, nós não podemos servir a Deus e às riquezas, ou ao dinheiro. Amém? Precisamos decidir quem é que vai ser o dono da nossa vida e do nosso coração. E eu te convido essa semana a pensar nisso. E nós vamos ficar por aqui. Como eu disse para você, esse estudo é bem breve.
porque ele é muito profundo. Eu gostaria que você realmente pensasse nessa semana. Onde eu tenho investido as minhas riquezas, os meus talentos, os meus dons, as minhas qualidades, as minhas habilidades, os recursos financeiros que eu tenho. Estou investindo em pessoas? Estou investindo em seres que o Senhor Deus Eterno Pai ama? Ou estou investindo em coisas, acumulando coisas? Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de começar de novo. Vamos viver uma semana cheia da graça de Deus, investindo em pessoas. Amém? Um beijo no seu coração. Viva a melhor semana da sua vida.